Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os principais campos, né? A estratégia que eu utilizo para ter a melhor performance aqui dentro do ClickUp. E considere, esse é um vídeo que normalmente eu libero ele somente dentro da mentoria, é algo que eu explico dentro da mentoria. Mas eu vejo tantas pessoas com dificuldades em utilizar o ClickUp que eu resolvi colocar isso aqui aberto, para talvez te abrir um mar de possibilidades que você tem de utilizar aqui dentro do ClickUp. Vou criar aqui um Space do zero junto com você. Vou chamar isso aqui de aula, somente para deixar bem separadinho mesmo o que a gente está utilizando. Aqui eu vou utilizar o meu status de tarefa, que eu já utilizo. Vou colocar aqui o Raquel, esse é o que eu utilizo. Então ele tem pendente, solicitado. Qual é a diferença do pendente para o solicitado aqui? Basicamente o pendente é o nosso backlog. Eu coloco ali, mas ele não está pronto ainda para ser utilizado. A partir do momento que eu solicito, aí sim eu deleguei isso para alguém e a pessoa ela pode já pegar, ou seja, tem informações do que ela precisa fazer, eu tenho respaldo, eu já dei a clareza para que a entrega desse serviço ele seja feito da maneira que eu espero. Aqui em progresso é quando a pessoa ela está utilizando, então eu estou trabalhando nessa tarefa, ela vai colocar em progresso. Quando ela coloca para aprovação, isso vai para aprovação para o aprovador. E o aprovador, ele pode voltar com correção necessária ou simplesmente ele coloca como aprovado e aí segue o status ali para frente, ok? Então vou aplicar isso aqui, esse aqui é os nossos status, eu vou criar o espaço sem mais delongas. Aqui em lista, a gente tem as tarefas, né? Ela já vem dessa forma aqui para nós. Aqui no botãozinho, esses 3 pontinhos, configurações da lista, lista de status. Eu vou herdar do espaço. Aplicar. Beleza, se eu clico aqui, você pode ver que ele já atribuiu as mesmas que a gente colocou aqui dentro do Space, tá? O que é importante você entender aqui? Esses são os campos que já vêm como padrão dentro do ClickUp. Você tem o nome da tarefa, o responsável, a data de vencimento e a prioridade. Mas ele te dá a possibilidade de você criar novos campos. Qual que é o primeiro campo que eu crio aqui? Se eu sou uma agência e eu trabalho com múltiplos clientes, cada tarefa é de um cliente. Então aqui eu teria um campo de lista suspensa, onde eu vou colocar o nome do cliente, ok? Aqui eu vou colocar o nome deles, então, por exemplo, as cores. Eu tenho um cliente chamado Raquel, eu tenho um cliente chamado Fernando, eu tenho um cliente chamado André. Criei. Então aqui eu tenho já um campo de cliente. Se eu colocar aqui o nome da tarefa, por exemplo, ó, criar onboarding. O que acontece? Aqui eu já posso dizer, é o onboard de quem? É da Raquel, do Fernando, do André. Aí você me pergunta, nossa Raquel, mas então a cada tarefa eu preciso criar um campo e colocar isso aqui manualmente? Sim e não. Se você coloca tudo dentro de uma lista só, as entradas só uma só, obrigatoriamente você precisa colocar qual que é o cliente. Agora, se você tem uma padronização de tarefas criadas para Raquel são feitas dentro de uma lista, tarefas criadas para o Fernando são feitas dentro de outra lista, e ele pode ser só uma lista de entrada que depois ele distribui. Então você vai precisar utilizar as automações. Então eu posso criar uma regra aqui, ó, automações. Eu venho aqui, que quando uma tarefa ou subtarefa é criada, onde? Nessa lista onde eu estou, tá? Então eu estou criando a nível de lista. Eu vou definir o cliente como Raquel. Então, criei. Ó, então aqui eu tenho uma automação dentro dessa lista. Se eu clico aqui em cima, não tem automação, tá? Então aqui eu posso até criar, ó, tarefas da Raquel. Ou simplesmente colocar Raquel, tá? Então todas as tarefas da Raquel vão ser criadas aqui dentro. Eu vou colocar essa aqui manualmente, vou fazer uma outra tarefa, ó, liberar acessos. Você pode ver que ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai rodar uma automação e vai preencher ali clientes. Pronto, demorou, mas aqui está criado. Então, um cliente aqui, ele atribuiu a Raquel automaticamente. Agora, o que é o outro campo que eu utilizo? Aqui em responsável, às vezes, vai ter determinada tarefa que eu quero atribuir a mais de uma pessoa, né? Para que mais de uma pessoa acompanhe. Não necessariamente ela vai fazer. Só que esse campo responsável é o único campo que de forma automática todas as pessoas elas vão ser notificadas
elas vão receber, elas vão acompanhar essa tarefa. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso atribuir se eu consigo adicionar mais de uma pessoa, nesse espaço só tem um. Então, eu venho e crio um novo campo que também é de pessoas. Eu venho aqui, pessoas. E eu chamo ele de responsável oficial. Tá? Você pode dar outro nome se você achar válido, tá? E aqui eu vou deixar permitir apenas uma pessoa, ou seja, eu vou desmarcar selecionar várias. Eu posso incluir equipes aqui? Não, porque aqui é cachorro de 2 donos morre de fome. Então o responsável de oficial é aquele, é o dono daquela tarefa. Então eu vou jogar ele para cá, ó. Então todas as vezes eu posso marcar aqui dentro de responsável um time, um squad, várias pessoas, mas aqui no responsável oficial é realmente quem é o oficial disso. Título de exemplo, vou colocar aqui a call de onboarding. Nessa call de onboarding eu posso ter várias pessoas participando, mas quem é que vai conduzir essa reunião? A Raquel. Então a Raquel é a responsável oficial. A Raquel tem que estar aqui obrigatoriamente também, ela e outras pessoas. Mas se eu tiver que ir atrás, essa reunião tá sem a ata do que vai ser definido, eu vou atrás de quem? De todos? Não, eu vou atrás do oficial. Então, esse é um campo importante também que eu utilizo. Eu chamo isso aqui de status da produção. Por que é status da produção? Porque é através dele que eu vou saber em que etapa nós estamos, ok? Então, eu tenho aqui o status da produção. Ela é diferente do status da tarefa, tá? Então, o status da produção em determinadas situações, eu coloco o fluxo do processo onde ele acontece. Então, primeiro eu faço planejamento, eu escrevo, eu gravo, eu edito. Então, assim, você vai criando os passo a passo de acordo com o processo que você está estabelecendo dentro da empresa que você está atuando. Então, isso aqui não existe um modelo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu adapto isso de acordo com cada cliente. Uma outra forma que eu também posso utilizar isso aqui, e aí utilizando isso mais para o Scrum, o que acontece? Nós temos aqui a data de vencimento. Só que na data de vencimento, vamos colocar aqui uma... Eu vou cancelar, ou melhor, eu vou confirmar. Eu vou colocar aqui algumas datas. Temos que nós temos aqui hoje, isso aqui precisa entregar amanhã, e essa aqui vai ser esse final de semana. Então, eu tenho datas de vencimento aqui. Eu tenho responsáveis, então vamos colocar Raquel aqui em todos. Lembra que tudo aquilo que for padrão, você pode também criar automações. Elas servem para te eliminar trabalho operacional, trabalho manual. Então, se aquilo se repete e você consegue criar uma lógica para isso, você consegue criar uma automação. Então, vamos lá. Para que servem essas datas aqui? No dia a dia, eu me guio por aqui, ó. Personalizar. Vamos aqui, vou colocar o meu trabalho. Vou colocar atribuídas a mim. Vou colocar uma agenda. Vou fazer aqui algo bem simples, só para mostrar para vocês como que eu utilizo isso aqui no dia a dia. Olha só, esse aqui são os menus padrões, só que eu não mexi em nada. Então, você vê que ele parece meio confuso, né? Eu não sei se eu utilizo de cá ou de lá. Eu utilizo o meu trabalho ou atribuídas a mim. Eu vou até tirar, vou remover, vou deixar só o atribuídas a mim. Posso até expandir ela aqui. A agenda também. Ok. Olha só, aqui eu também posso personalizar as colunas do jeito que eu quiser. Então, se eu tenho campos que facilitam eu enxergar do que se trata, eu posso trazê-las para cá. Eu posso, inclusive, usar isso como filtros. Por exemplo, aqui nas atribuídas a mim, eu poderia criar um grupo por cliente. E aí ele separaria, ó, clientes da Raquel, clientes vazio. Então, por aqui eu consigo ver. Só que aqui tá bonitinho, porque só tem 3, 4 tarefas, né? Mas imagina isso no dia a dia, onde eu tenho um volume de tarefas muito grande. Eu possivelmente vou ter várias tarefas distribuídas para hoje e para amanhã. Como que você faz para dar clareza para o time do que ele realmente precisa entregar? Uma coisa é a data de vencimento, outra coisa é o que ele vai fazer no dia. Então, a data de vencimento é a data que o responsável precisa entregar essa tarefa. Não é a data que ele vai fazer, porque do contrário, o que ele vai olhar? Ele vai olhar para essa data de vencimento e vai falar assim, beleza, isso eu faço hoje, isso eu faço amanhã, isso eu faço sábado. Não é assim que se faz, porque você vai criar uma cultura do seu time só fazer a tarefa no dia do vencimento. Então, você precisa criar um outro campo das metodologias ágeis que facilita o seu time a priorizar
e a organizar as tarefas que ele vai fazer no dia. Então, o que que a gente faz aqui? A gente vai criar um outro campo, que não está aqui, a gente vai voltar lá na lista para criar, e ele vai nos possibilitar enxergar melhor o que que eu vou fazer no dia. Então, vamos aqui na aula, tarefas Raquel, eu vou criar um campo auxiliar, vou chamar ele de metodologia ágil. Metodologia ágil. Eu gosto de colocar tudo transparente, tá? Eu deixo cor mesmo somente em coisas muito essenciais, nas quais eu preciso destacar. Vou ter backlog, eu vou ter banco de tarefas e aqui eu vou colocar como que é o seu sprint. Se o seu sprint é semanal, eu vou colocar aqui os dias da semana. Então, segunda-feira, tá? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E aí você se pergunta, você trabalha no sábado e domingo? Se sim, você coloca. Vou colocar só até sábado, não vou colocar o domingo. Vamos explicar isso aqui, tá? Então, aqui eu tô dizendo que o nosso sprint ele é semanal. Então, eu tenho os dias da semana para eu verificar com o time o que vai ser feito em cada dia da semana. Em banco de tarefas são coisas que elas podem ser feitas no próximo sprint e elas já estão prontas para serem delegadas, ou seja, já foram delegadas, mas eu tenho um prazo maior de vencimento, então eu consigo olhar para elas no próximo sprint. E backlog são tarefas que ainda não estão 100% delegadas, ou seja, está faltando informação, não tem ainda a clareza do que precisa ser feito, elas ficam ali em backlog. Eu crio isso aqui e logo, aqui na metodologia ágil, se isso aqui é para hoje, obrigatoriamente, eu preciso fazer isso hoje. Hoje é segunda, então eu vou distribuir essa tarefa para ser feita dentro da segunda-feira. Se isso aqui precisa ser entregue amanhã, eu posso identificar, eu consigo fazer isso hoje? Consigo, então eu vou colocar isso aqui para hoje, mesmo que o vencimento seja amanhã. Essa call de onboarding, ela é para sábado, ou seja, a call é sábado, mas eu preciso preparar a ata, fazer tudo isso. Então eu vou fazer isso na terça. Eu tenho um tempo para olhar para ela, identificar. Então você consegue enxergar aqui que eu tenho o vencimento e eu tenho a data onde o usuário, o responsável, oficial aqui, que é a Raquel, ele vai olhar para isso, tá? Então, a Raquel vai olhar para isso nesses dias da semana. Então, se hoje é segunda-feira e eu comecei a trabalhar nessa tarefa, vou colocá-la em progresso, e eu sei que hoje é segunda e a Raquel está trabalhando nela. Se eu quiser ver aqui em início, eu consigo vir aqui e criar um agrupamento por metodologia ágil. Então, eu sei o que eu tenho que fazer na segunda, o que eu tenho que fazer na terça. Isso facilita muito para o time conseguir distribuir as tarefas de acordo com o prazo, o tempo que ele tem para produzir elas, e não somente olhando para vencimento. Isso aqui já é um game change. Se você já praticar isso aqui dentro do seu negócio, isso vai ser uma virada de chave. Existem outros elementos, outras formas que a gente utiliza para mensurar e acompanhar o andamento do time, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, se gostou desse vídeo, aplica, me conta nos comentários o quanto isso te facilitou, te possibilitou pensar de uma forma diferente. E se você quer aprofundar em como utilizar a ferramenta a seu favor dentro do seu negócio ou nos projetos onde você atua, eu vou deixar logo aqui abaixo um link para a gente conversar. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo.